corredores, ultramaratonistas, bem-vindo ao canal BR Ultras. Boa noite. Meu nome é Ricardo Esteves, ao meu lado está o Oscar Susso. Boa noite, Susso. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Tudo tranquilo hoje, Susso? Tudo tranquilo. Uma convidada especial. Mas hoje você me deu muito trabalho. Hoje deu muito trabalho, tive que mudar todo o cenário, mas por uma boa causa. Nós estamos aqui com a doutora Paty, uma especialista em ortopedia, e faz parte do comitê, né, de ultramaratona brasileiro. E eu gostaria que você fizesse as apresentações aí, que ela também é corredora também. Sim. A Patrícia, ela já foi para o campeonato mundial de 100 quilômetros, né? Que teve em 2018 na Croácia, né? Ela foi a quinta melhor brasileira, né? Tinham 9 brasileiras. Depois ela vai contar melhor para a gente, mas foi a primeira prova dela de 100 quilômetros, né? Porque lá atrás, até 2018, a gente não tinha prova homologada aqui no Brasil, né? Então tinha uma carta de critério onde que se tentava equalizar algumas provas, né? De 12 horas, Bertioga Maresias. E então não é que ela é só médica, ela é uma médica, ela é uma ultramaratonista, né? Com todos os seus méritos, né? De já ter vivido um campeonato mundial, de ter feito uma boa colocação, uma boa marca, né? E vamos mostrar ela, né? Doutora, exatamente. Boa noite, doutora. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Susso, vamos começar com as perguntas com a doutora aí, que nós temos bastante questões aí, né? Sim. Paty, conta você um pouquinho para todo mundo, né? Como é que foi essa tua entrada no mundo da corrida, né? Até chegar numa ultramaratona. Todo mundo começa a correr por um motivo, né? Eu corri sem motivo. Quando eu era criança e adolescente, eu praticava vários esportes, sempre fui muito ativa e aí fui crescendo por conta dos estudos, faculdade, casamento, filhos. Eu parei e me tornei uma pessoa completamente sedentária. Eu fui durante 20 anos sedentária, eu não fazia absolutamente nenhum esporte. E raramente aos domingos eu fazia uma caminhada ali no Ipiranga, no parque onde eu moro. E eu lembro que eu via um senhorzinho de cabelo branco dando voltas, correndo na trilha do museu, e eu falava, gente, mas esse homem não cansa. E um dia eu tentei acompanhar, eu não consegui 100 metros. Eu tive aquela dor diafragmática que a gente tem quando está sedentário porque respira errado. Eu falei, nossa, eu estou muito ruim. E eu fui tentando, aos poucos, insistindo. E a primeira coisa que eu fiz, porque eu achei que eu estava infartando, foi procurar um médico para poder fazer os exames, porque eu queria saber, né? Eu vou infartar aqui nesse parque qualquer hora dessa. Então, fiz na época um eletro, um raio-x, não foram muitas coisas não, viu? Nem cheguei a fazer exame de sangue. Você não está infartando, você está com dor porque você é sedentária, comece caminhando. Esse foi o conselho. E depois você vai correr. Então, foi o que eu fiz, né? Eu trotava, caminhava, até conseguir completar a trilha que tem 970 metros, correndo. Eu fui aumentando gradualmente e participei da minha primeira corrida mesmo de rua, de 5 quilômetros, em janeiro de 2012. E dali em diante eu nunca mais parei. Mas eu fiz uma evolução gradual, né? Eu fui fazendo provas de 5, 10, 15, 21 quilômetros. Em 2014, eu fiz a minha primeira maratona, que foi a maratona de São Paulo, em outubro. Um calor, assim, um monte de gente passando mal. Eu parei 2 vezes para poder atender as pessoas. E aí eu lembro que alguém falou assim,
vai embora, senão você não vai terminar a corrida. Porque ali na USP, um monte de gente caído no chão, por conta do calor, desidratação, falta mesmo de preparo físico, né? E eu também não estava muito preparada, eu fiz a prova em 4 horas e 25, meu objetivo era terminar essa corrida. E depois eu quis melhorar, né, o meu tempo nas provas, quis ter um apoio técnico de um treinador, foi quando eu entrei para a assessoria. E no prazo de mais ou menos 10 meses, eu diminuí o meu tempo em 1 hora, praticamente, né? Que eu fui para minha segunda maratona na Holanda e fiz em 3 horas e 28 minutos. Tá? E de lá para cá, corri outras maratonas, consegui baixar o tempo ainda um pouquinho, né, mais. E quando foi em 2017, eu falei, acho que agora dá para eu poder fazer uma outra maratona. Foi quando eu resolvi correr o solo de Bertioga e Maresias, que eu acho aquela paisagem linda, eu acho essa prova muito, muito, muito linda. Eu sinto uma energia muito, muito boa nessa prova. Então, fiz um treinamento, na época acompanhei com nutricionista, não parei de beber, mas diminui bastante a cerveja. E ganhei a prova, né? Ganhei até sem saber que eu tinha vencido. Depois que eu cheguei, que meu treinador falou assim, olha, você venceu a prova. Eu falei, como assim? Eu nunca corri uma ultramaratona. Mas você venceu, você treinou, você se esforçou, você venceu. Venci a prova e no ano seguinte, eu lembro que eu recebi mensagem por e-mail, por SMS, por WhatsApp, de pessoas que eu não conheci, né, porque eu era uma novata nesse mundo da ultramaratona, e eu olhava aquilo, gente diferente, eu não respondia, né? Gente, eu não sei quem é, achava que era trote, enfim, até que a Vanusa me mandou uma mensagem e falou, Paty, tá todo mundo doido atrás de você, tá todo mundo te procurando, você não responde. Inclusive, ela deu uma boa noite aqui para você. Ah, boa noite, Vanusa. Ela é um amor de pessoa. Então, ela que me avisou, né? Falou, fala com o pessoal, eles estão atrás de você. E fui falar com o meu treinador, falei, me mandaram um e-mail também, eu esqueci de te falar que você foi selecionada, porque eu achava que era trote. Né? Fui selecionada para quê? Eu não fiz inscrição para nada, eu não estou sabendo. E quando me convidaram, eu achei que era um desafio, uma responsabilidade muito grande. A princípio, eu fiquei meio receosa, né? Eu nunca era para correr o Mundial de 100 quilômetros, eu tinha acabado de fazer uma prova de 75, olha o tamanho da responsabilidade, ainda mais para representar o Brasil. Então, eu combinei com o meu treinador, falei, o que você acha? Dá para ir? Ele falou, você é disciplinada, quando você coloca uma coisa na cabeça, você consegue, então vamos. E foi uma época que foi bastante difícil, assim, porque eu trabalhava de dia, eu dava plantão à noite, final de semana, então, às vezes, eu saía do plantão na sexta-feira à noite, ia para a USP para poder rodar 50, 60 quilômetros, para depois voltar para casa, mas todo mundo ia embora, ficava eu, a minha filha, e eu tinha uma amiga que me ajudava, né, a tomar conta, e foi isso, né, aí fomos para a Croácia, aceitei o desafio, fiz uma prova dentro do programado, né, que era fazer num pace de mais ou menos 5:32, 5:35. Eu fiz o que o meu treinador programou para mim. Né? O único contratempo foi o gosto da água de lá, que tem um gosto de brejo, assim, aquela água saloba, e a água é quente, eles não tomam água gelada, né, Sussa? Chegou uma hora que eu falei, não aguento mais beber essa água. Muita gente passou mal. Né? Muita gente passou mal, mas consegui terminar, eu lembro até hoje, na chegada, a primeira pessoa que eu vi foi o Susso, ele estava lá esperando a gente, verdade.
Ele estava lá esperando a gente, aí eu dei aquele suspiro, falei, nossa, eu estou muito feliz, eu corri 101 quilômetros. Para mim aquilo tinha sido um feito, né? Aí você recebe a medalha, é uma coisa muito, muito legal. Às vezes eu ainda me emociono quando eu lembro dessa chegada, dessa prova. Mas é uma trajetória espetacular, né? Em curtíssimo tempo, isso é fantástico, né? Essa capacidade aí, de que você não corria pelo objetivo, mas foi pela questão de saúde, né? Então acabou achando um incentivo aí e acabou descobrindo que você é muito bom no que você faz, né? Além da sua profissão, né? E ser mãe ao mesmo tempo. É incrível, isso é espetacular, isso aí. Parabéns, né? Parabéns. Explica um pouquinho mais a sua rotina, doutora. Você dá plantão, acho que na ACD também, né? Agora eu não dou mais plantão na ACD. Eu trabalho no setor de emergência do Hospital Santa Paula, né? Hoje, inclusive, eu vim direto de lá. Lá eu atendo urgência e emergência, então os acidentados que chegam direto no pronto-socorro passam pela ortopedia. Faço cirurgias ortopédicas. No consultório, eu faço a minha subespecialidade, que foi exatamente na ACD, que eu fiz a parte de ortopedia pediátrica. Lá eles dão ênfase em doença neuromuscular. Então, no consultório, eu atendo basicamente crianças, principalmente crianças especiais, e atletas, né? As crianças ali do São Bernardo, jogador de futebol do Red Bull, da ginástica artística, são umas crianças assim que vão no consultório, eu gosto muito, né? Eu procuro sempre incentivar o esporte, mesmo que de competição, eu sempre falo para os pais assim, é sempre suprafisiológico, mas o esporte, se ele for bem levado, você tem longevidade, né? Exatamente. Isso é uma parte importante, porque tem algumas pessoas que acham que tem que exagerar porque é novo, mas esse custo sai caro, né? Sim, sim. E aos sábados, um sábado no mês, eu separo só para fazer cirurgia ortopédica em crianças. Em crianças. Tá, agora indo para o lado mais profissional dos atletas, né? Hoje, quais são as principais lesões de um corredor? É lógico, eu queria até separar em duas perguntas, né? Nós temos aqueles corredores de curta distância, né? Que seria entre 10, 21 e o 42, o famoso 42. E quais são as mudanças quando nós passamos a ser ultramaratonistas? O que muda entre eu correr 42 e correr longas distâncias no corpo, né? E a falta do acompanhamento de um profissional da saúde, o que pode levar às lesões sem ter um acompanhamento? Tá. Em relação à distância, não existe uma diferença no tipo de lesão. Porque, basicamente, as lesões dos corredores, elas acontecem nos membros inferiores, né? Independente da distância, seja de 5 quilômetros, seja aquela pessoa que corre 100 ou mais. A gente vê muita fascite plantar, é a primeira causa, é a fascite plantar. E só para explicar um pouquinho para as pessoas o que seria uma fascite. Tá. A fascite plantar, ela é uma inflamação que ocorre numa estrutura chamada fáscia, que ela fica na planta do pé, como se ela fosse um tapete que cobre os tendões que fazem esse movimento no pé, que é a flexão. Então, seja por falta de alongamento, seja por uma pisada, que a gente chama de pisada pronada, que é aquela pessoa que tem o pé muito plano, não tem a cavinha, o arco, ou o pé cavo, que é aquele que é o contrário, que tem o pé com o arco plantar muito elevado. Às vezes o calçado inadequado, né? Tem gente, eu sou uma dessas que gosta de usar o tênis até furar, viu? Mas isso daí não é uma coisa boa, porque o tênis ele tem uma vida útil, né? Chega um determinado momento que a gente precisa trocar. E os treinos errados. Então,
o overtrain, que é o excesso do treino, ele causa lesão. Aquela pessoa que corre sem ter um acompanhamento, sem ter o descanso também é treino, né? Então, vou falar em termos decrescentes, né? Decrescente. Então, primeiro é a fascite plantar, depois vem a canelite, que é uma inflamação nessa região, é uma dor que dá aqui na região anterior da perna. Muitos atletas que sentem essa dor. Sim. Tem um motivo para isso? Então, é por conta de fraqueza do tibial anterior, que é esse músculo que quando a gente faz esse movimento aparece essa cordinha aqui, ó. Esse é o tibial anterior. Então, essa é a principal causa. E, além da insuficiência do tibial anterior, o excesso de treino. Você pode ter uma canelite por uma fratura por estresse, que não tem nada a ver com estresse emocional, é sobrecarga. Você está ali sempre forçando o osso, chega uma hora que ele se fratura. Eu percebo, doutora, que tem muita gente, eu corro no Ibirapuera, eu percebo que tem muita gente que dá aquela pisada barulhenta, sabe? Eu sei que tem tênis que fazem barulho, mas nós percebemos que tem alguns tênis que não fazem barulho e a pessoa vai na paulada, mesmo sendo Nike, esses Nikes que é barulhento, né? Mas você percebe que a pessoa está dando uma forçada a mais, uma pancada maior, né? E isso é importante eles entenderem por que não pode dar essa pancada. Isso é falta de treino de técnica de corrida. A gente, quando começa a correr, a gente corre de qualquer jeito. Mas até para correr existe uma maneira correta. Então, muitas pessoas, elas correm e a primeira coisa que elas fazem quando elas apoiam o pé no solo é apoiar o calcanhar. Então, muitas vezes, esse barulho que você escuta da pessoa que está correndo, está fazendo esse barulho, é porque ela está colocando primeiro o calcanhar. Então, ela está freando. Então, a mecânica da corrida dela está errada. Quando a gente corre, a primeira coisa que a gente faz é apoiar o antepé. E depois a gente faz o rolamento do restante do pé, encosta o calcanhar rapidinho e vai. Então, aproveita todo o pé, mas o calcanhar é somente aquele bem leve, né? Sim, a gente usa o calcanhar para poder fazer o impulso com o tríceps, que é essa musculatura aqui da panturrilha. Então, se você corre e a primeira coisa que você bate é o calcanhar, você está correndo freando, e é o contrário. Então, isso é falta de treino de técnica de corrida. E daí também advém algumas lesões, não é? Então, eu estava falando da fascite plantar, da canelite. Entorse de tornozelo é muito comum entre corredores por conta da falta de propriocepção. Propriocepção é você tá andando num terreno irregular e o seu cérebro automaticamente responder quando você pisa, acertando o posicionamento do seu pé. Então, a gente precisa fazer alongamento, treino de força, repouso, treino de técnica de corrida para poder diminuir o risco de lesões. Muita gente acha, doutora, que aqueles exercícios que fica com o pé só, de equilíbrio, né, é bobeira. Não. E eu acho que é um dos exercícios, no meu caso, é fundamental esse exercício para que você ganhe um fortalecimento no tornozelo. Porque depois de uma certa quilometragem, independente de qual é o nível das pessoas, chega um certo limite de quilometragem que a pessoa está cansada. E aí vem a torção do tornozelo, porque por falta de força, né? Não tem um fortalecimento correto lá. Então, eu gostaria que fortalecesse, doutora, para as pessoas o porquê que esse exercício é tão importante. Sim, né? Esse é um dos exercícios de propriocepção. Ele fortalece também a musculatura da coxa, que é o quadríceps, e os isquios tibiais, mas ele é um exercício de propriocepção, que é aquele do equilíbrio. Quando a gente treina a propriocepção, a gente está treinando o equilíbrio. Então, esse daí, o bozu, o ficar na cama, o pular na cama elástica, ou ficar com um pé só na cama elástica, a prancha. Esses exercícios previnem as torções, principalmente quando a gente está cansado, quando a gente corre em trilha. Eu corro muito em trilha, e trilha é técnica principalmente propriocepção, para você não virar o pé nos buracos. Sim, sem dúvida.
E existe uma mudança do corpo, né? Quando nós passamos... Eu estou correndo 24 horas. E eu faço muito treino de força, né? E também exercícios complementares para fortalecimento das pernas. Mas as pessoas não têm muita noção, porque eu vejo que tem as pessoas que querem se aventurar em 6 horas, 12 horas, até 24 horas. Quais são os riscos das pessoas que vão partir para essas longas distâncias? O risco de não começar do início, né? E subindo aos poucos, né? E elas querem atropelar essas passagens, né? E o que pode ocorrer com essas pessoas? Olha, isso que você falou é uma coisa extremamente importante por conta da gravidade. Lesão é o de menos, porque lesão você trata. Morte é o fim. Então, o atleta que se aventura a sair de 5 quilômetros para poder fazer uma prova de 6 horas, de 24 horas, né, uma ultramaratona de 100 quilômetros, ele está arriscando a própria vida. O corpo dele não está treinado para isso. Então, a fisiologia dele não é capaz de se adaptar ao desgaste que uma prova dessa vai causar. É completamente diferente você correr 21 quilômetros numa meia maratona do que você correr 6 horas ou 100 quilômetros. O desgaste ele é muito maior. Então, a pessoa ela corre o risco de ter uma desidratação, uma hipotensão e até desmaiar, uma arritmia, morte súbita do atleta. Né? Os jovens, eles morrem por conta de complicações cardíacas por cardiopatias congênitas e as pessoas acima de 45 anos por síndrome coronariana infartam. Então, você precisa primeiro passar por um médico para poder ver se a sua saúde, o seu pulmão e o seu coração aguentam. E segundo, você tem que escalonar. O treinamento ele tem que ser gradual, o avanço tem que ser gradual. Às vezes eu brinco com os pacientes que vão no consultório e que eles querem sair do sedentarismo, mas eles não têm paciência para fazer essa progressão. E fala assim, não, eu não tenho tempo de correr, eu gosto de correr, mas eu só corro domingo. Mas eu fui no médico, eu fiz um eletro, eu fiz um eco e tá perfeito. E aí eu explico para ele. Imagine que o seu coração, ele passa 6 dias numa frequência cardíaca de aproximadamente 60 a 70 batimentos por minuto. E aí no domingo você vai lá no Parque do Ibirapuera e você joga a sua frequência cardíaca para 180, 190. Então, isso é extremamente grave, porque o seu coração não está adaptado a essa frequência cardíaca. Ele estava adaptado àquela frequência cardíaca de 70. Esse é o seu basal. Para você chegar na frequência cardíaca de 180, 190, você tem que treinar o seu coração para você não fazer uma arritmia, para você não fazer uma vasoconstricção numa coronária, fechar e infartar. Então, esse é o principal risco. Por isso que é importante ter a rotina de corrida. Sim, você tem que ter um treinamento a longo prazo. Para ser ultramaratonista, você tem que planejar a longo prazo, não é do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Eu mesma treinando já para ultramaratona, numa das vezes eu me senti mal com menos de 20 quilômetros, e fui para o hospital, porque eu treinei e fui dar plantão. E quando chegou no hospital, vi que eu estava com hipotensão, falei, ixi, alguma coisa aconteceu. Bom, eu não tinha me alimentado bem, eu não tinha me hidratado bem, e a hora que eu fui urinar, meu xixi saiu na cor de Coca-Cola. Eu não corri uma longa distância, mas por conta de um erro de hidratação, eu fiz rabdomiólise, que é uma lesão muscular que pode, inclusive, levar a uma lesão renal e matar a pessoa. E você não pode tomar qualquer coisa. Você fala assim, rabdomiólise é só se encher de líquido. Não, você tem que saber como tratar, o que você pode tomar. E muitas vezes, você às vezes tem que ficar em observação, às vezes você vai até para UTI. Inclusive, eu venho reforçando, né, Sussu, várias vezes, a importância da urina sair clara. Apesar que as pessoas acham que é só correr,
Não, o corpo dá sinais, não dá, doutora? Sim. Ele dá sinais de Sim. que algo está errado, até mesmo para uma questão de lesão no pé, no joelho, ele dá sinais, né? Sim. E a pessoa tem que prestar atenção nesses Sim, sinais. O primeiro sinal, na verdade, não é a cor da urina, é a ausência ou o aparecimento dela. Porque se você faz uma corrida de 100 quilômetros e você bebeu, se hidratou, né? Bebeu água, se hidratou, e no final você não urina, alguma coisa tá errada. Você já tem que... A lâmpada tem que acender ali, entendeu? Você Sim. tem que urinar. Depois é a coloração da urina. Porque às vezes a urina ela sai um pouco mais escura por concentração. Quem transpira muito tem que beber mais água do que quem transpira pouco, né? Até porque o suor ele é importante na termorregulação corporal. Mas se você não urina, eu fico mais preocupada quando a pessoa não urina do que quando sai a Coca-Cola. Até porque a gente faz um pouco de rabdomiólise. O ultramaratonista, se ele pegar e fizer uma dosagem da CPK, que é uma enzima, que é um marcador de lesão muscular, se ele fizer 24 horas após, esse valor vai estar alto, vai estar acima de 400, por exemplo, que para a gente no pronto-socorro é valor de pânico para infarto. O laboratório liga quando está 400, mas para uma pessoa que é ultramaratonista, isso daí é normal. Com 48 horas, vai estar aproximadamente 2.000. Mas para você fazer uma urina na cor de Coca-Cola, isso aí está acima de 10, 20, às vezes até 100.000. Isso não é raro. Então, Paty, nessa hora, isso já é um diferencial da ultramaratona, né? Vamos dizer, esse sistema gastrointestinal entrando aí, por exemplo, o rim, né? O maratonista ele não para urinar, por exemplo, né? Isso aí não é um hábito, né? Isso aí a gente já começou a falar de ultramaratona tendo esse... Mas eu costumo, quando eu estou correndo ultramaratona, a cada 3 horas eu tenho que tentar fazer... Quer dizer, muscularmente as patologias são as mesmas, né? Não forçar tanto. É assim, de uma forma geral, o urinar durante uma ultramaratona é muito relativo. Por quê? Isso é individual. Se você é aquela pessoa que está acostumado a fazer paradas para urinar durante corridas de longo prazo, né, de longa distância, teoricamente, no dia da prova, você também tem que parar. Agora, quando a gente se hidrata, transpira muito, o nosso rim, ele tem esse metabolismo, ele tem esse mecanismo de recovery. Por exemplo, você toma água, o rim filtra, entra na bexiga, você acaba absorvendo novamente e ele volta e você não urina. Eu tô te falando isso por quê? Porque eu conheço atletas que não urinam durante provas longas e eu sou uma delas. Eu já fiz várias provas de 75 quilômetros de Bertioga Maresias, nunca fiz xixi. Lá nos 100 quilômetros da Croácia também não fiz xixi durante a corrida. Por quê? Porque eu transpiro bastante, o meu organismo ele já tem esse mecanismo de compensação. Mas se você tem o hábito de urinar e fez uma parada, então é por isso que tem que individualizar. Você tem que pensar que alguma coisa está errada. Então, para mim é normal. Para X pode ser normal, e para Y não. Da mesma forma que, se você não tem o hábito de urinar e está urinando muito, ou várias vezes durante uma corrida, você pode estar fazendo uma hiperidratação, uma hiponatremia, que é você vai diluindo os íons, né? Então você abaixa o seu sódio, você abaixa o seu potássio, e também não ser normal. Tem eu fico lembrando aqui, Paty, pensando nesse lado, vamos dizer, que não é o lado só muscular, né, o lado biomecânico, vamos dizer assim, mas esse lado, né, da digestão, né, indo para a coisa das 24 horas até 48 horas, e é um fator limitante a alimentação, que na verdade não é alimentação, porque o alimento está ali disponível, né? Mas eu já vivi isso, já vi várias pessoas nas provas fazendo isso. Uma pessoa que assim, não passou mal, não vomitou,
Mas chega uma hora que, assim, parece que não adianta você beber mais, que é como que se isso não chegasse na tua célula. Não adianta você comer, porque parece que não, vamos dizer assim, teu organismo não está mais, vamos dizer, diluindo o que você tá comendo. Então, às vezes, você até vai oferecer, o cara não está bem, mas não, Sim. agora não vai. Né? Aquele agora não vai. Né? Conta um pouco para a gente, que tipo de limitação gastrointestinal que é essa que aparece para o corredor aí de mais para 24 horas do que para os 100 quilômetros, né, nessa hora? Isso que você falou é uma coisa bastante interessante, porque você corre uma maratona, você toma um gel, você come um carboidrato, uma batata doce, qualquer coisa tá ótimo. As corridas, né, de 12 e de 24 horas, essas são completamente diferentes. Inclusive, da de 100 km, porque a de 100 km também é velocidade. Não é só resistência, também é velocidade. 24 horas, 12 horas são corridas mais de resistência. Mas você tem que pensar que quando a gente está ali correndo, o sangue que era para estar em volta do estômago, do intestino, ele está todo nas pernas, os membros inferiores, para poder trabalhar. Então, assim, 40 minutos é o tempo que a gente tem para utilizar o glicogênio muscular. Depois você tem que começar a ingerir. Por isso que não vale a pena correr em jejum, você vai queimar o seu glicogênio muito rápido. Então, uma pessoa que está ali já há 8 horas correndo, você imagina, dependendo do que você der, mesmo que ela tenha feito uma preparação com nutricionista, tenha treinado, existe, porque é uma caixinha de surpresa, existe a chance de você tomar uma coisa que você está acostumado, ou comer um alimento que você está acostumado, e você sim vomitar. O estômago, ele não aceita. Então, nas 24 e nas 12 horas, a parte do aparelho digestório, ela influencia muito mais do que em maratona, em 100 quilômetros, nas corridas com uma distância menor. Porque ali o músculo está brigando com o seu aparelho digestório. E chega uma hora realmente que você não quer nem beber, não quer engolir. O cheiro da comida, falar em comida, às vezes nessa hora é parar e descansar um pouquinho. Meia hora que você parar, 20 minutos numa corrida de 24 quilômetros, não vão fazer diferença. Esses minutos, eles não vão fazer diferença no final para você. Mas ali na hora que você está passando mal, eles fazem diferença. Para, descansa um pouquinho, dá tempo do sangue voltar para o seu aparelho, né, digestório, e aí, né, vai tentar conseguir comer alguma coisa, aí volta, deixa o sangue descer para as pernas, como se diz. Tem uma pergunta aqui no Instagram do Formigão. Estou perdendo muito sódio, muito mesmo, após treino de 21 km, o que eu faço? Essa perda do sódio é uma coisa que é muito comum. E você sabe como que a gente descobre que o atleta está perdendo sódio? A roupa, você olha para a roupa dele, está toda branca. E tem gente que perde de sal, dá pedra de sal na orelha. Eu sou uma pessoa que eu perco muito sódio, viu? E inclusive já tive câimbras por conta disso. Uma dica que eu dou, então, por exemplo, existem adesivos que você pode colar. Eu já fiz inclusive esse teste. E você corre 40 minutos mais ou menos, e depois tem o leitor para poder saber o quanto que você perdeu de sódio. Então, eu, por exemplo, em uma hora eu perco 1,5 gramas de sódio. É muita coisa. A média é de 500 miligramas. A minha perda de sódio é 3 vezes. Eu fui numa nutricionista. Então, nessa hora, a gente precisa pedir apoio. Até eu que sou médica. Sim. Vamos arranjar um plano, porque como eu perco muito sódio, né? Só água e só os isotônicos normais não funcionam para mim. No meu caso, eu uso cápsula de sal. Para mim funciona.
Mas tem que lembrar que o que funciona para mim pode não funcionar para outra pessoa. Então, uma dica é procure um nutricionista e veja se a cápsula de sal, que é sal mesmo, cloreto de sódio, tem um pouquinho de magnésio, né, de potássio, mas assim, muito pouco, é basicamente sódio. Vai ajudar. Eu costumo utilizar cápsula de sal cada 1h e 15 minutos. Isso. De reposição. Vou lá, coloco uma cápsula, Isso. e já aproveito para tomar um pouco de água, ou um pouco de água de coco. Eu evito tomar isotônico. Não me adapto muito ao isotônico. Eu prefiro água de coco. E água de coco natural. Então leva, é gelado. Uhum. Né? Então eu vou... Que também auxilia também nessa questão de reposição. Sim, né? Sim. A água de coco, ela é um hidratante natural, né? Sussu? Eu estava aqui olhando aqui a gente aqui, né? Nós dois aqui. Eu estava falando, é o antigo e o novo. E dentro desse papo aqui, falando, os antigos eram os ignorantes, entendeu? Quer dizer, e o pessoal novo hoje, eu acho que tem assim uma... Mais regrados, pô. Não, eu acho que mais regrados, eu acho que assim, menos autodidatas, né? Porque a gente lá atrás, como não tinha nenhuma referência, né, no começo, você era entendido como louco, né? Então tudo isso, assim, ninguém queria nem associar. Mas era quase isso, né? Não, era pior do que isso. Se eu for contar aqui o que quando eu estava explicando, eu estou falando, eu era o ignorante. Quer dizer. Não, pra você entender essa coisa de alimentação, eu chegava a fazer jejum de 3 dias, porque eu falava... Não, porque... Ele tá seco, né, para correr. Não, eu falava assim, como é que eu vou correr mais do que 100 quilômetros em 3 dias para mim poder sem comer, para mim numa prova de 100 quilômetros, poder correr e não precisar disso, de gastar energia com digestão, com passar mal, quer dizer, era uma coisa de... Quer dizer, até hoje eu sou assim, quer dizer, hoje eu saio daqui, vou treinar para a USP, vou daqui para a USP, estamos aqui, né, no estúdio aqui em Moema, eu vou correndo para a USP, 10 km para ir, 10 km para voltar. Eu não paro para tomar água e muitas vezes eu saio de manhã sem tomar água. Porque isso daí era uma... Vamos dizer, era como se fosse, eu precisava estender esse limitante no meu corpo, condicionar meu corpo, vamos dizer, a não comer, a não beber, a passar frio, correr sem camisa no frio, a passar calor, de correr no horário do meio-dia no areião quente, quer dizer, era o sol queimando na cabeça e o vapor subindo da areia, quando não ia com o pé descalço para formar bolha, para já calejar as bolhas. Quer dizer, era o extremo da ignorância, mas a gente também não tinha, vamos dizer, todos esses recursos, acho que hoje, né, dá para a gente pensar assim, esses recursos, esses suportes, né, voltados e até já com acho que com toda uma bagagem construída, onde que se pôde até falar assim, ó, não faz daquele jeito. Quer dizer, e eu olho novo, porque o Ricardo, né, eu pude acompanhar, ele fez as primeiras 24 horas dele em Toledo, no Paraná, né? Uma prova da SAN, uma prova muito bacana, bem organizada, muito divertido lá. E eu achei fantástico, porque assim, foi totalmente uma quebra de paradigma dentro do modelo que eu estava acostumado, né? E, quer dizer, o modelo que eu estava acostumado é assim, poxa, você tem um herói da vida, que é o cara que entende de massagem, que faz acupuntura, que entende de alimentação, do que vai te dar ou não, que vai controlar teu ritmo, que vai... ou você tá, vamos dizer, pelado, você tá com alguém lá que vai te dar alimentação, mas não sabe como é, que você também... E eu fui acompanhar ele lá na prova, quer dizer, fui na prova para acompanhar a prova como um todo, né? Mas estive no dia anterior com ele, nos encontramos, e com o cara que ganhou a prova, que ele deu suporte também, né? E achei fantástico, porque ele fez uma reunião com o cara tinha uma planilha de alimentação, quer dizer, a planilha de alimentação é não se alimente, o máximo que você conseguir. Os caras não, tinha lá a planilha de alimentação, a cada 5 quilômetros come isso, no 10 come aquilo.
E eu achei fantástico aqui. E o outro tinha também. E aí ele chegou pro outro e falou, não, olha, Coca-Cola aqui nas primeiras 3 horas você já vai engolir teu estômago. Troca, substitui por isso aqui. Isso aqui você troca por isso. Eu não tô lembrando direito o que era, mas... Mexi em tudo. Mexeu na planilha. Chegou lá, ele tinha contratado 2 pessoas para fazer turno de 12 horas para controlar a planilha. E eram 2 planilhas, a planilha de alimentação e a planilha de velocidade. Dizer, ó, é mais ou menos isso, entre isso e isso. E controla aí, vai me dando os toques. Se eu estiver rápido, se eu estiver devagar. E foi lá e fez numa primeira prova 197 quilômetros, quer dizer. O atleta que tinha feito 200 em São Paulo fez 227. Olha. Então, opa, venceu a prova. Tem diferença. Sim, em questão de como se alimenta, de como se hidrata. Sim. O Ed, né? Aí eu vou ver isso, tem todo um suporte, quer dizer, tem médico, tem nutricionista, tem preparador físico, quer dizer, entendeu o que eu estou falando? Do autodidata. Sim. Você é raiz, Susso. Não, mas você é raiz, mas não chegava nisso, isso que eu digo. Quer dizer, era uma coisa que assim, a gente penava muito para chegar nisso, você entende? Era um caminho que parecia que assim, a gente não enxergava as pedras, né? E isso também é a adaptação. Isso que você contou de sair daqui, ir à USP e voltar, né? Fazer dá 20 para ir, 20 para voltar, que você falou 10. Dá 10, mas às vezes eu rodo também 10. Então, mas você, 20 a 40. Se você treinar, você consegue correr 20, 30 quilômetros sem beber água. O que você precisa aprender é a respeitar o tempo. O seu organismo ele vai levar um tempo para se adaptar. E quem faz prova em lugar, né, que é muito afastado, que precisa, às vezes, levar a mochila nas costas porque não tem apoio, porque tem prova que não tem apoio. Aí é survival, né? Aí Exatamente. a pessoa tem que ter um preparo mental, que ele não pode tomar toda aquela água, porque ele sabe que o posto de abastecimento então, mas é ele precisa passar por essa adaptação. Sim, ele precisa exatamente. treinar o corpo dele a tomar menos água, a comer menos, né? Mas é um outro tipo de treinamento. Aquilo que a gente estava falando lá no início é aquela pessoa que começou a correr 5 quilômetros ontem, que hoje acha que pode fazer 24 horas de qualquer jeito, nas coxas, como se diz lá no Espírito Santo. E a chance de se lesionar é muito grande. Diferente de você, que fazia isso, mas já tinha uma bagagem toda. Então, por isso que eu falei que você é a raiz. O correr descalço, que tem gente que fala, não pode. Pode. Não é que não pode correr descalço. Pode. O ser humano ele foi feito para poder andar descalço. A criança está lá na maternidade, nem anda, tem sapato no pé. Mas foi feito para andar descalço. Isso é importante, inclusive, para a formação do arco plantar. Quando é que eu posso correr descalço? Quando eu comecei a caminhar descalço. A pessoa nunca colocou o pé no chão e quer correr descalço para calejar. E areia dura, né? E na areia dura? Então é treino. Eu corro descalço, mas é tudo gradual em treino, né? Você falou, gradativo, né? É gradativo, né? Eu nunca andei descalço. Agora eu vou calejar o pé, eu vou começar... Não, às vezes eu vejo no Ibirapuera, tem uns 2 ou 3 que aparecem na corrente descalço. Mas você olha para o cara, já sabe que o cara tem uma estrutura. O pé dele já é o tênis, né? Então aí tudo bem. Agora, eu não sou acostumado a correr descalço. Se eu correr descalço, eu vou rasgar meu pé. Em vez de melhorar, vou ficar uns 15 dias parado. A primeira vez que eu corri descalço, assim, deu bolha, né, embaixo do hálux, que é o dedão. Aí, uns 3 dias depois, descolou. Aí eu olhei para aquilo assim, eu falei assim, nossa, a renovação celular tá ótima. Tem uma pergunta aqui da Vanusa, Paty, sinto falta de você competindo nas provas. Vem para cá em abril, na prova de Toledo. Pois é, Vanusa, eu sinto também falta, mas nessa vida a gente tem que ter prioridades e para cada escolha uma renúncia, né? Esse ano eu decidi que eu não vou competir em nenhuma prova grande. Primeiro porque eu não estou treinando para isso e eu não gosto de ir para uma prova, mesmo que seja para brincadeira, eu sempre falo, né? Eu vou para brincar, para me divertir. E o pessoal fala, é uma brincadeira séria. Mas quando eu vou para fazer uma corrida, eu quero fazer bem feita.
Então, esse ano eu não vou fazer nenhuma outra de 100 quilômetros, de 12, 24 horas, nada disso, porque eu tenho outros projetos, eu estou trabalhando muito, eu voltei a estudar, eu tenho que terminar a pós-graduação, eu tenho que passar na pós, né? No final do ano, eu tenho que entregar o meu trabalho, eu estou fazendo isso desde o início do ano. Então, esse ano eu coloquei como prioridade, eu continuo correndo curtas distâncias, porque eu não quero me lesionar, também não quero ficar parada, mas ultra esse ano eu vou ficar devendo. Vou apoiar os ultras. Ela falou ano que vem, Paty, em abril. Em abril, ano que vem. Lá em Toledo. Então, mas para correr em Toledo, você tem que estar treinando esse ano. Eu penso sempre assim, quando você fala, vou fazer a prova em abril, na verdade eu vou lá buscar a medalha. A prova eu fiz antes, né? Cada treino, sim, né? É uma preparação. E para não chegar lá e não desistir, porque eu detesto parar quando eu estou correndo, não vou parar, né? Então, uma vez eu fiz Bertioga Maresias, estava contando para a Susso que eu comi um desses lanches de rua e eu tive uma gastroenterite, né? Que é a famosa diarreia. E vamos tomar pé de achu, pé de olive, tudo quanto é soro de reidratação oral, que é basicamente cloreto de sódio. Que vai dar. E fui. Chegou no dia, com 40 quilômetros eu comecei a ter cãibra. E o meu apoio, você vai parar? Eu falei, claro que não. Aí daqui a pouquinho ela olhou, ai, Paty, tá acabando. Eu falei, claro que não tá acabando. Passou da metade agora. E meu treinador também, você vai parar? Eu falei, não. A gente que é ultramaratonista, o corredor de ultra, ele é teimoso. Ele é teimoso. Porque essa prova... É o nome popular do autodidata que eu estava querendo ser elegante. Ele é teimoso. Porque aí meu treinador falava, você vai parar? Eu falei, não vou parar, eu vou terminar essa prova rastejando. E eu tinha cãibra no quadríceps. Você imagina, eu tinha cãibra aqui, nos intercostais. Vocês já tiveram cãibra na musculatura intercostal? Você tem que jogar o corpo para trás. Levanta o braço. Exatamente. E ele falou assim, mas você tá tendo cãibra na costela? Eu falei, não, é na musculatura. Exatamente. Aí terminou a prova, e como é que você tá? Eu falei assim, ai meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Mas eu terminei, me dá medalha e me dá uma cerveja. Mas quando eu estava em Toledo, eu até falei para o SUS, tem uma hora que eu estava desanimado, eu já estava com 16 horas, eu já falei, olha, o que eu estou fazendo aqui? Aí tem uma hora que eu dei uma parada de 10 minutos, aí apareceu um amigo lá me chutando, falou, tá todo mundo quebrando. Ai. Aí eu troquei a roupa, coloquei um tênis velocista, acho que era 3 e pouco da manhã, né? Eu correndo igual um louco. Quem morreu? Quem que você é retardado com ele? Prova de 42, ressuscitou. Ressuscitou, tá vindo no lugar. O outro, ele tem esse poder, descansa um pouquinho, ressuscita. Você sabe que a Camille Heron, ela parou lá, acho que de 7, 8 minutos. Eu vi isso daí umas 2 vezes na prova. Mas eu acho fundamental essa parada de 5 ou 7 minutos. Para comer. É aquele tempo que o corpo dá uma recarregada que você volta novo. E eu já tinha feito toda uma estratégia. Me pouparia até o 18ª hora. Vi que deu a 18ª, aí eu coloquei tênis de velocidade. Falei, bom, falta 6 horas. Eu vou correr agora porque... quando está amanhecendo, que o corpo está naquela sonolência, né? Eu acho que todo mundo sofre com isso. Eu falei, então eu vou me aproveitar, e aonde eu estava em nono, eu fui para 3º lugar. Então eu terminei a prova em 3º lugar. Mas tudo calculado. Olha, o resultado fantástico, né? Não esperava, eu gostaria de ter feito mais. Mas é lógico, assim, tem todo um conceito de correr, né? E eu vi que entre o primeiro, que era o Et, que estava espetacular, e o segundo, que terminou com 211, eu falei, para que eu vou fazer um esforço? Isso pode fazer com que eu quebre de tal forma que depois fica a recuperação se torna muito lenta. Então eu decidi parar. Aí eu parei e falei, tá em 3º, tá tudo bem, tá tudo bom. Agora isso que eu tô falando, a coisa parece que tá indo pro campo da ciência. Né?
Sim. Você vê, era uma coisa Sim. que a gente estava falando da teimosia, do autodidata, e hoje já é uma coisa muito mais técnica. Sim. Tem toda uma tecnologia em volta, é claro que tudo isso custa, né? Um dia eu estava falando com o Ricardo, ele estava falando, puxa, o tênis hoje, se você vai pegar um desses tênis, super tênis, Sim. 1.500 Então, reais. tá 2.000. R$2.000. Agora, doutor, tem uma pergunta que eu acho que todo mundo faz. É verdade que a numeração do tênis tem que ser um número a mais? Eu falo isso porque eu sou atleta e sei a resposta, mas tem muita gente que não, tá muito grande, eu vou colocar exato no meu pé. Se você for fazer uma ultramaratona, tem que ser um número a mais. Por um único motivo. O seu pé vai inchar. É o famoso edema gravitacional. Você vai correndo. Chega uma hora que a panturrilha, ela não tem mais capacidade para poder bombear o sangue que está lá na ponta do seu pé para o seu coração. E aí começa a ter essa estase venosa, começa a inchar. E se você não tiver com um número a mais, vai doer, vai machucar, vai dar bolha. Então, para ultra, pode colocar um número a mais. Ou 2, né? Ou 2, exatamente. Agora, numa corrida, mesmo seja de 21 e 42, sempre é bom ter um espacinho. Então, não precisa. Até porque o material que é feito, né, o cabedal, que é essa parte de cima do tênis, ele é elástico, né? ele é elástico. Hoje em dia, né, a gente usava quichute, que era aquele pneu duro, preto, não é? Estou falando da minha idade, meu Deus. Pois é, do quichute. Então, assim, nem todo mundo podia usar. Hoje, é o calçado que se adapta ao pé. A tecnologia que é usada num tênis que custa R$1.500 não é feita para o Kipchoge bater o recorde dele lá, não. É para gente que é amador. Porque para ele não vai fazer muita diferença. Não vai. Para a gente, faz um pouco de diferença. Não tanto, porque o tênis não corre sozinho, viu? Se não treinar, você pode usar o tênis da NASA, que você não vai... Não vai voar. Você não vai conseguir voar, exatamente, né? Mas hoje, então, até um tempo atrás, eu mesma no consultório prescrevia tênis para pisada pronada, para pisada supinada e neutra. O brasileiro, ele tem, a maioria, né, dos brasileiros tem a pisada levemente pronada aqui para dentro. Você olha assim, o calcanhar, ele não está totalmente alinhado com o pé está um pouquinho medial, né, em relação à linha do corpo. Os tênis atuais, eles entram em qualquer pé. O de pisada neutra, supinada, o pronada, você não precisa se preocupar. Meu pé é muito chato, eu tenho que comprar um pé para pisada pronada. Não, não precisa. Não tem mais isso, né? E ninguém vai prescrever. Nenhum ortopedista que entenda vai prescrever palmilha para poder alinhar o seu pé, porque o tênis se adapta, o calçado se adapta ao pé. Então... Sossego. Agora vamos falar um pouquinho de seleção, né? Do trabalho da doutora sobre os atletas, né? Que tem aí a expectativa, doutora, dos atletas que vão para Berlim, né? A expectativa é grande, estou torcendo muito por eles. E qual é a expectativa, né? Da doutora com o trabalho que vem sendo feito dentro da seleção? Nós temos excelentes atletas nessa seleção, né? Fora dela também, mas esses especificamente que vão representar o Brasil, eles são pessoas assim super guerreiras. Cada um ali tem uma história que dá um livro, história de superação, de disciplina, de amor pela corrida, porque para você aceitar o convite para poder sair representar o seu país, você tem que gostar da corrida e tem que amar seu país também, né? Porque você vai representar lá fora. A princípio, a gente montou uma coisa que até então não tinha, né, Sussu? Que primeiro um médico dentro da seleção para poder dar o respaldo. Brinquei com o Sussu, eu quero ser o seguro que não seja usado, viu? Não... Tem um médico ali, mas é igual seguro de vida, paga para não usar.
E todos eles têm seus treinadores, têm os médicos que acompanham. Eu fiz um questionário para cada atleta responder individualmente, né, coletando dados sobre o uso de medicações, problemas de saúde, terapias que fazem, se tem acompanhamento de nutricionista, do médico. Então, eu tenho acompanhado de perto esses atletas que estão todos bem treinados, estão todos felizes. Eu fiz no final do questionário, eu pedi para poder colocar um sentimento, né, por estar ali na seleção, e o que apareceu em maior número foi gratidão, né? Isso é uma coisa muito boa. Então, nós temos a chance de ter um resultado bastante expressivo, né? Já tivemos em outros mundiais, mas nesse especificamente o Brasil pode estar ali competindo de igual para igual entre as primeiras colocações com as outras seleções. Que legal. Espetacular isso aí. Susso. Não, acho muito, muito importante, né? E assim, de grande valia, né? A gente hoje ter esse tipo de suporte, como a gente estava falando, cada vez eu acho que a ultramaratona merece, né? Toda essa cientificidade, né? Como suporte, né? E na área médica, para mim, eu que sempre trabalhei com empresa, né? Normalmente as empresas prudentes, né? Elas têm uma certa ordem de valor. O primeiro valor é a segurança. Quer dizer, tudo vem depois da segurança. A qualidade, a velocidade. Quer dizer, se não está seguro, bicho, não tenta ir pregar a bolinha lá em cima se você não está com IPI de segurança. Quer dizer, a qualidade deixa para lá nessa hora. A velocidade também. Quer dizer, tudo está, vamos dizer, submetido à segurança, né? E a Paty está indo com a gente, quer dizer, a gente tem uma doutora, né? Ela não gosta que a gente chame ela assim, mas eu falo assim, para mim é um orgulho muito grande de quem veio lá, né? De trás, quer dizer, não tinha suporte nenhum, a gente não tinha nem uniforme nem nada, quer dizer, e hoje tem uma médica, né? E a gente fala, não quero que seja usada lá. Mas você vê o trabalho de prevenção que ela está fazendo, provavelmente ela não vai precisar ser usada lá, né? Na hora da prova. Por quê? Porque se faz um bom trabalho preventivo, né? Que já começa antes, que ela já vem fazendo, de forma individual, de entender, de conhecer, de se aproximar, né? Como todo o outro grupo de apoio, né, vem fazendo com os atletas, né? Então, isso é muito importante, que é o que a gente estava falando, é levar a coisa do bruto, né, pro lapidado, quer dizer, sair do empírico e tornar a coisa científica, né? Até porque no empiricismo você acerta e erra, né? Na ciência você fala, não, ó, o acerto está aqui, prova, mostra, e assim, quem não vai seguir, né? Porque ainda mesmo hoje a gente vê, né, gente que está começando agora, mas passa por esse modelão de quem está lá atrás, né? Que eu estava falando, principalmente quem se esforça muito, não tem uma condição mais privilegiada, né? Às vezes é isso, tem que seguir por aqui, né? Às vezes o cara não tem dinheiro para comprar um tênis, ele vai pagar um nutricionista, vai pagar... Então ter isso hoje, para mim, assim, é um mérito muito grande, Paty. Muito obrigado por estar junto aí. Imagina, eu que agradeço. Com a seleção, com todo mundo, fazendo esse trabalho aí, vestindo a camisa do Brasil do outro lado agora, né? Aliás, eu até brinquei em relação ao seguro de vida, mas para não haver nenhum equívoco, o meu trabalho ele é voluntário. Eu faço porque, primeiro, eu tenho uma amizade muito grande com o SUS, uma admiração. Segundo, porque eu gosto de correr. O que eu puder contribuir para a ultramaratona no país, eu faço de coração.
Lá na Croácia mesmo, os atletas que foram, eu cheguei a levar, né, o TENS, porque tinha um ou outro com dor, vamos fazer também, junto com o Pato, que é o fisioterapeuta. Quando nós voltamos, eu me deixei... eu me coloquei à disposição, na verdade, né? Eu falei assim, gente, vocês têm a minha amizade, por isso que eu brinco com ele, para não me chamar de doutora, porque ali eu sou mais uma amiga do que uma médica, apesar de exercer o papel de médica. Se precisar puxar a orelha, eu vou puxar. O Sussu sabe que eu sou chata nesse sentido, né? Mas a gente tem tentado fazer um trabalho sério com esses atletas, deixar claro para eles a importância de seguir, né, todas as regras antidoping, não usar medicações, não usar anti-inflamatório. Anti-inflamatório não é doping, mas pode causar lesão, não tomar nenhum medicamento sem conhecimento médico, tomar cuidado com manipulação em farmácia, de medicamentos em farmácia de manipulação, como outro dia foi falado aqui, porque pode haver contaminação. Essa é uma hora que o atleta tem que estar focado ali, assim, eu sou amador, mas você está indo para uma competição a nível mundial e está tendo uma estrutura que nenhuma outra equipe teve. Nenhuma outra equipe teve essa estrutura. Os atletas, dúvida que eu tenho, doutora e até mesmo para o SUS, os atletas que são convocados para a seleção, eles fazem teste antidoping? Não, eles não fazem teste antidoping. Lá no dia da prova, eles podem fazer. Nós não pedimos, tá? Até porque não é obrigatório. Mas lá qualquer um pode ser chamado para poder fazer o teste. E não pode se recusar, porque a recusa é uma, exatamente, contravenção às regras. Agora, o que acontece é que nesses questionários, né, eu acompanho muito, se tem todo um trabalho de informação, né, e captação de informação sobre medicamentos que eles estão tomando, né? Sim. Se aquele medicamento, olha, tá ok, se pode, se não pode, porque tem medicamento que tem certa dosagem que pode, passou daquela dosagem não pode. Então tem todo um trabalho preventivo de instruir, né, de informar, né, o atleta sobre o que é doping. Né? Mas se ele está tomando uma medicação, vamos falar agora, desde o mês passado e parou, foi convocado, ganhou e tudo mais. E tem essa listagem, né? Depende muito da medicação, o tempo que vai sair do organismo, né? Sim. Existem medicações que, se você parar 60 dias antes, ainda pega. Por exemplo, diprospan. É um corticoide de depósito. Corticoide é doping. Por quê? Porque é um anti-inflamatório muito potente, minimizador. Funciona como um analgésico, igual o opioide. O que mais tem que tomei 2 alginac. O alginac, ele é diclofenaco, ele é anti-inflamatório, ele não é doping. Mas ele coloca em risco a vida do atleta. Não estou sentindo mais nada. Não estou sentindo nada. É igual alívio, que é ibuprofeno. Tem atleta que não corre sem tomar uma cápsula de alívio e não sabe o risco que... Mas tem muito risco, né, doutora, de tomar um remédio anti-inflamatório e cair no doping, né? Isso é importante, porque as pessoas acham que... Chega até... Primeiro que o brasileiro tem a mania de automedicação. Sim. Né? Então, ele não vai até o médico e fala assim, olha, eu sou atleta, eu corro profissionalmente, eu não posso, por exemplo, eu tenho pressão alta, né? Então, eu já falei para o meu médico, falei, eu posso ter a possibilidade de fazer o índice, entrar e cair no doping, eu não posso ter medicamento. Ele me passou um medicamento específico que não influencia no atleta. Então, mas tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, você é hipertenso. Se eu tomar furosemida é um diurético usado para hipertensão e que é doping. Então, o meu não é desses, o meu é hormonal. Ele não altera nada. Porque, assim, o meu cardiologista é de atleta também, né? Ele falou, olha, tem 3 tipos.
não sei, não posso falar quais esses 3. Ele tem que olhar na lista. É isso que tem que fazer. Isso, é. Aí ele olhou e ele falou, olha, toma o original. Não tem, eu dou o nome aqui genérico, mas tome o original. Ele passou no laboratório e tudo mais. Quando alguém me pergunta, a lista é muito grande, ela é classificada, então, assim, todo mundo sabe, esteroide não pode, né, corticoide não pode, opioide não pode, né, fumar maconha não pode. Então, quando alguém me pergunta, existem algumas substâncias que são muito específicas e que eu vou lá na lista olhar. Mas tem uma coisa interessante para o atleta saber isso, não só, né, quem compete, porque o amador cada dia está sendo mais chamado nas provas para poder ser testado. Existem substâncias que não estão naquela lista e que podem ser consideradas proibidas, porque são análogos. Então, tudo que aumenta a potência, que diminui a dor, que aumenta a quantidade de glóbulos vermelhos, ou seja, tudo aquilo que pode trazer um ganho, entre aspas, né, desleal para o atleta, pode ser considerado doping mesmo não estando ali. O dia que teve a live lá com o Aécio, do doping, foi perguntado muito sobre a oxigenoterapia e tá lá, não tem a ozonioterapia, e não tem lá nem no ABC, nem na UADA falando especificamente, mas é manipulação sanguínea. Se você tirar sangue, manipular e reintroduzir... isso é doping. Não sabia. Não faço, né? Não sabia que era doping. Outro dia, alguém falou assim, que eu tomo vitamina B12, eu até postei isso. Eu tenho postado nos meus stories algumas coisas específicas de doping, de lesão, né? Em corredores. E... às vezes, existe manipulação de vitamina B12 junto com... que é para anemia perniciosa, que é um tipo de anemia, e a pessoa vai lá e coloca um pouquinho de cobalto, que teoricamente usa isso em cavalo, não em ser humano. E o cobalto aumenta a quantidade de glóbulos vermelhos e isso dá uma vantagem, porque vai aumentar a oxigenação. Então... tem que ter conhecimento que existe a lista, mas não é porque não está na lista que não possa ser considerado doping. Então, a pessoa ela tem que se informar com o seu médico, com o seu nutricionista, porque eu não sei não serve como justificativa. Sim, mas existe algum exame em particular que o atleta, na dúvida, possa fazer se ele está no doping ou não? Como particular, assim? Fazer um exame. Eu vou no laboratório para fazer exame toxicológico. Existem no laboratório, mas o exame é caro, né? Se tiver dinheiro. Quanto que custa hoje? Só mais ou menos. É na faixa de R$ 1.500 se você fizer. Porque existe o toxicológico específico, por exemplo, exame de motoristas, que é um tipo que é baratinho, 200 e pouco. Mas para o doping completo, para poder... esse é caro. Sim. Por isso que você não faz na rotina, no dia a dia. Entendi. Acho que é interessante. Um assunto aí que eu acho que todos, quem tomar cuidado e quem toma anti-inflamatório aí, que está correndo, que quer pegar índice, toma cuidado. E você falou na cervejinha, né? Pode cervejinha é doping? Então, até 2018 o álcool era doping. Era. Graças a Deus não é mais. Agora você tá ali, pessoal, eu já vi um bêbado. Então... Apesar, eu vou contar uma história para vocês. Eu estava no 28 Praias e eu estava com um grupo de amigos. Teve uma moça que ela bebeu durante a noite. Ela estava bêbada mesmo. De manhã ela estava normal. Eu assim, não é possível. E ela chegou entre as primeiras. Eu falei, que álcool doido é esse? Não, eu penso assim, o álcool durante Eu falo, eu não sou, nesse sentido, eu não sou parâmetro para ninguém, viu? Se você for olhar em todas as sociedades, medicina do esporte, né?
Tá lá, Colégio Americano de Medicina Esportiva, eles são contrários ao álcool. Até porque a primeira coisa que eu falo assim, é a droga mais usada no mundo, a droga mais usada nos Estados Unidos. Mas quando você vai falar do álcool, essa proibição, entre aspas, que as sociedades médicas fazem, é por conta do abuso. Então, se você beber todo santo dia... Outro dia eu estava lendo lá, né? Você precisa tomar menos do que 15 ml de álcool para cada 23 quilos. Então, uma pessoa de 68 quilos, ela poderia tomar até 3 garrafas de cerveja de 600 ml por dia. É muita coisa, seria um etilista. Quem é que bebe isso e consegue correr? Não consegue, porque aí nesse caso o álcool ele é deletérico. Você vai ter queda, corpo, né? não, você vai ter queda na sua performance, porque o álcool atrapalha na recuperação muscular, ele desidrata, você vai ter, inclusive, dor de cabeça por conta de desidratação e pode ter outras complicações. Mas aquela cerveja que você toma lá, Pilsen, Lager, 4,2%, ela não vai causar, a quantidade de álcool é muito pequena e a quantidade que você vai beber é muito pequena, né? A Camille Heron, quando ela ganhou lá, ela tomou álcool, tomou cerveja, ela corre tomando cerveja. Lá na Croácia, eu tomei uma cerveja na noite antes, depois nós fomos lá numa festa de encerramento e eu estava inteira e tomei cerveja ainda. Na Bertioga Maresias, quando eu ganhei, eu tomei cerveja antes. Eu tenho o hábito de tomar cerveja. Eu participo, inclusive, de um clube de corrida que toma cerveja e corre. Mas, assim, a gente não entorna e sai correndo, né? O pessoal do Birquilho faz isso. Existe a Beer Mile, que é uma corrida a nível mundial em que você toma uma lata de cerveja, né, de 250, 350 ou 475, uma vez eu participei assim, corre 400 metros, toma outra lata, corre mais 400, toma outra lata, corre mais 400, toma outra lata, corre mais 400. Até completar os 1.600 metros, que dá 1 milha. Eu já fiz essa prova algumas vezes, eu ganhei 2 vezes. O problema é correr, né, Paty? O problema é que se você golfar, porque a cerveja ela espuma dentro do estômago, se você golfar, você tem que pagar uma volta. E uma vez aconteceu, de vai pagar a volta, eu não ganhei. Mas você sabendo, né, levar, né, te causando dependência, então... A mulher que já correu 100.000 milhas, a única mulher a correr 100.000 milhas, que é a Camila, ela toma cerveja e não atrapalha, e corre o que corre, não atrapalha a performance dela, né? Você não pode entornar. Verdade. Paty, me diz uma coisa. O atleta que está te vendo aqui agora, e ele achou bacana a entrevista e gostaria de ter um acompanhamento com a doutora Patrícia. Como que ele te acha? Como que ele me acha? Eu atendo em São Bernardo do Campo, na Clínica Cofrate. Ele pode achar tanto pelo site, né, na cofrate.com.br, pode ligar também, 41216688, que eu faço o atendimento dele. Seu Instagram, lá. doutora? O meu Instagram é runpat, é só de corrida só, não posto... O que eu posto da parte de medicina, eu sempre posto nos stories, né, para ficar um tempo, a pessoa lê, respondo perguntas por lá, mas é mais difícil, né, porque não dá tempo nem de responder o que tem que responder no dia a dia, no stories, né, então fica mais difícil, mas eu sempre arranjo um tempinho e vou lá. Repete o telefone, Paty, pra gente. 41216688, ou entra no site da clínica. Tá, esse telefone é 011, né? É 11, que é aqui em São Paulo. E se eu estiver em outro estado, tem atendimento então, via internet? Como é que... Então, hoje em dia, para você fazer a telemedicina, você tem que ter a assinatura digital, porque você tem que ter o prontuário e tem que anotar.
para poder fazer essa validação digital, precisa ter a carteirinha digital. Você sabe como eu sou uma pessoa extremamente enrolada nesse sentido? Então, porque tem que ser presencial, você tem que ir lá no CRM para fazer a carteira digital, a carteira tem um chip, na verdade, e aí fazer a assinatura. E como o meu tempo ele é sempre apertado, tinha que ter 30 horas, né, para eu conseguir fazer tudo o que eu preciso, eu ainda não consegui tempo. Geralmente eu aguardo as minhas férias para conseguir colocar essas coisas em ordem. Vamos para as perguntas finais aqui. Vamos lá, tem uma aqui que é Ana Amélia. Usar meia compressiva de corrida cano alto em ultra faz diferença em relação à meia de cano baixo? Olha, vou falar o que os estudos dizem, vou falar a minha opinião. Os estudos dizem que não existe diferença significativa entre o uso ou não da meia de compressão na corrida, independente da distância. Minha opinião, ajuda por 2 motivos. Primeiro, que ela diminui a vibração, e segundo, que ela é uma meia de compressão, ela está ajudando a sua panturrilha a bombear o sangue. Então, por que eu falei dos estudos? Porque assim, tem estudo que diz que sim, tem estudo que diz que não, mas quando você vai fazer revisão da literatura, fica elas por elas, não tem diferença. Eu sinto diferença, eu prefiro usar a meia de compressão, ajuda no edema, né? E eu, às vezes, termino a prova, chego em casa, coloco a perna para cima durante 10 minutos e coloco uma meia de compressão, né? Não de corrida, mas dessas de média compressão, para poder ajudar no retorno venoso, porque quem corre ultra sabe que depois de um certo tempo, além de estar inchado, você tem a sensação que você está com 2 bigornas, né, arrastando corrente com as pernas. Nem todo mundo tem aquela calça de compressão para poder, né, fazer o esvaziamento venoso. Então, colocar ali 10 minutinhos para cima e depois colocar a meia de compressão ajuda. Tem mais uma aqui, a Márcia Cabral. Curti muito fazer apoio para você em dezembro da Ultra BM. E a Marcinha foi meu apoio mesmo. Você corre de qualquer jeito, de tênis, sem tênis, de meia. É verdade. Sou só fã. É porque teve uma hora que eu tive cãibra. Passou dentro da água, o tênis ficou pesado e eu comecei a ter cãibra. Aí eu arranquei o tênis, ela falou, você vai correr descalço? Eu falei, sim, vou. Eu corri 30 quilômetros descalço. 30 quilômetros? 30. Olha! Na areia, lá em Vertiano Areias. E a sola ficou inteira? Ficou, porque aí o pé já estava calejado. Depois que você perde a primeira camada, depois não dá mais bolha. É interessante, viu? Doutora, agradeço muito a sua participação. Acho que foi uma conversa super descontraída, né, Sussu? Muito legal. Fica aqui um gostinho de quero mais, né, Ricardo? Sim. De tanta informação bacana que a gente teve hoje, né? Eu vi as pessoas falando muito bem aqui que tirou diversas dúvidas. E o corredor tem muita dúvida, né? Tem. Dessa parte claro da medicina. Né? Eu que sou médica corredora tenho dúvidas. Se a pessoa não corre, se ela é corredora, ela tem dúvidas, até porque a medicina, né, ela muda muito, corrida também. Então, o que é verdade hoje não é o tênis que é bom hoje, amanhã não é. A gente tem que estar sempre se informando, sempre se atualizando. É isso. Doutora, agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. O Susso, essa pessoa aqui, o Susso é um cara que quem não conhece Susso, né? O ultramaratonista aqui, né? Quem é ultramaratonista conhece, né? O Susso conseguiu uma coisa inédita. Eu nunca participei de live. É mesmo, cara? Nunca. Todo mundo fala, vamos fazer. Não, gente, eu não vou fazer live. Live dá. É assim, é tempo que eu tenho que ir para casa, eu saio do plantão. Não, mas você faz a sua casa. Mas, gente, eu não gosto de live. E eu falei, Susso. Quando o Susso me chamou, depois eu falei, gente, eu vou ter que fazer, porque eu Susso. Eu não ia fazer, viu? Porque eu nunca tinha feito, nem na pandemia, nunca fiz uma live.
Olha, que Nossa, honra. Que honra, hein? Que honra. Essa daí, a gente precisa cortar isso daí e botar isso. Só esse É. pedaço na E internet. provavelmente você vai ser o único que eu vou fazer live, viu? Olha, Paty, o pessoal vai ficar triste do outro lado da Foi telinha. muito legal aqui. Vai ficar triste. E olha, eu vou dar uma dica para vocês que estão em outros estados, cobrem a Paty. Que ela tirou muita dúvida. Tirou muita. Cobrem ela para ela tirar a carteirinha, fazer atendimento online, para vocês poderem ter esse suporte. Ainda mais se ela não fizer outra live. Isso aí. Então, corredores ultramaratonistas, obrigado pela participação da live e espero vocês na quinta-feira, né, Sus? Quinta-feira, vamos convidar o professor Marcos, Professor Marcos. se der certo. E Paty, uma honra tê-la aqui com a gente, uma honra, quer dizer, um conhecimento muito grande, é sempre Gigante. Sempre o papo a gente evolui muito. E assim, a gente vai te liberar, porque a gente sabe que você é mãe, né? Tem filha do outro lado. Estuda ainda. Porque senão a gente não ia te liberar assim rápido, não. Você viu que eu mandei mensagem antes de começar a live? Gente, deixa a casa inteira, que daqui a pouquinho Mas eu tô parece que o chegando. seu filho mandou uma mensagem. Mandou. A casa caiu. Ele falou que a casa ainda está inteira, não colocaram fogo na casa. Ele falou assim, eu te amo, mamãe. Mamãe te amo. Eu vi que ele mandou aqui. Deve ter sido a Isadora que escreveu. Que legal, que legal. Mas obrigado. Gente, obrigado, uma boa noite para vocês. Boa noite, obrigada. E até mais.